Saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos hoje com a lição número 8. A lição número 8, a sequência que estamos trabalhando, o título do trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É o título trimestral. Estamos agora na questão presencial. Passamos o trimestre anterior muito mais online e hoje também na presencial. Por isso que repetimos esta importantíssima lição que Deus tem nos concedido, Como eu já falei, o título é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se nós olharmos e analisarmos e vamos olhar assim na retrospectiva, vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo estava trazendo para os crentes de Efésios, da importância da doutrina e esclarecendo os mistérios. Os irmãos estão lembrados que na lição anterior ele falava que agora nem os forasteiros e nem os trabalhadores eram mais, ou seja, separados, mas agora é um só povo, uma só igreja. Na lição de hoje, a gente vai focar um pouco, ou seja, ele chega a trazer essa informação para nós, o que é, onde é que está fundamentada a igreja. E eu acho, por demais, interessante nós conhecermos esta lição, porque, infelizmente, nós temos muitas seitas e heresias que são calcadas fora da palavra de Deus, não é? Alguém uma vez colocou na rede social, olha, alguém, falando de alguém com o potencial da religião, e aí eu levantei o lebre para Gálatas, quando o apóstolo Paulo, ele preocupado, disse que estava agora perplexo com os crentes de Gálatas, porque tinham desviado da palavra, não é? Então, por isso que a gente vai aqui falar um pouquinho de edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quando deste título, que é o texto áureo inicial, pode ser que alguém não está muito advertido, vamos dizer assim, comece a pensar de que aonde é que está calcada a igreja, aonde é que está embasada a igreja, aonde é que está firmada a igreja. Eu tenho certeza que na sua totalidade a igreja não sabe onde está calcada, não sabe, porque veja bem, aqui tem duas palavras: edificados e fundamentados. O que é algo que está edificado? Eu coloquei aqui: criados, erguidos, esclarecidos, fundados, instruídos. Tudo isto é edificado. O crente, ele tem que saber aonde está a fé dele. Por quê? Por que ele tem que saber isso? Porque na primeira tempestade, se ele estiver firmado, ele tem maior segurança. Essa é a realidade. E nós temos dois tipos de crente na igreja: aquele que não aguenta uma tempestade, porque não sabe aonde está edificado, e aquele mais estruturado. Aquele que diz: meu Deus, por que tanta dificuldade aquela pessoa? Ele tem dificuldade, como qualquer outra pessoa, mas ele está firmado, Edificados e fundamentados. Fundamento, o que quer dizer fundamento? Princípios, alicerces, está vendo? Causas, doutrinas. Isso é o significado deste título da nossa lição. Está passando assim? Isso. O texto áureo, ou o texto de ouro, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí vem mais alguma coisa: de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É aquilo que eu falei: se a pessoa estiver não advertido, ele vai ficar muito na palavra edificado, fundamentado, não é? Mas quando ele discorre aqui no versículo
no versículo 20, ele vai ver de que o versículo já fala de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E eu volto a salientar a importância desse textual. Vamos à verdade prática. Passando rápido. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Olha como é importante isso aqui. Primeiro, vamos saber o que é a palavra basilar. Basilar é aquela que serve de base, é a principal, é o fundamento. Então, Jesus Cristo é a pedra basilar. Nada pode sair em questão de ensinamento, em questão doutrinária. A gente pode fugir desta realidade, de jeito nenhum. A gente tem que dizer aos crentes, culto de doutrina, culto de escola dominical, em trabalho, olha, Jesus é o centro do negócio, não é? Ele mesmo falou, nós vamos ver aí que ele mesmo chegou a comentar sobre isso, não é? O nosso pastor Douglas, ele tomou duas passagens, né? A de Efésios, aqui ó, Efésios 20 a 22, 20 a 22, Mateus 7, 24 e 27. E alguém pode perguntar, mas por que, irmãos? Por que isso aí? Nós estamos falando aí, nessa leitura, de metáforas. E estas duas metáforas são chamadas metáforas da unidade. Metáforas da unidade, não é? Veja bem, vamos ler aqui um pouquinho, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se ele é a principal, quer dizer que tem outras pedras, não é desmerecendo ele não, mas se ele é a principal, a gente vai analisar que tem outras pedras, não é? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. É feita a analogia da igreja agora com um edifício. E os irmãos sabem mais do que qualquer pessoa. Qualquer edifício mal trabalhado em termos de fundamento, ele rui. Eu estava saindo de casa e vi um repórter falando, lá cai um prédio de 3 andares. Por que aquilo? Fundamento. Se não tem fundamento, a tendência vai ser ruir. Não é? Então, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Não é edifício, é templo. Essa é a analogia, a gente tem que saber isso, né? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Sábado próximo passado, o nosso preletor, que foi o nosso evangelista Ezequiel, falou algo que é interessante. Tem coisa que os irmãos falam nas pregações e nunca mais sai da nossa mente. É que desde Gênesis, Deus sempre procurou, a ter contato com o ser humano. Coloca na sua mente. Não foi o ser humano que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás do ser humano. E por que isso? Porque Deus sabia e sabe de que o homem no pecado não vai atrás de Deus, não busca Deus. Ele sabe disso. O homem está encharcado, é uma chaga. Como diz o profeta messiânico, é uma chaga. Então não vai atrás de Deus, a não ser Deus ir atrás do homem. E a expressão do evangelista Ezequiel falou muito bem. Ele disse, olha, Deus chegou para o povo de Israel e disse, olha, faça um tabernáculo, faça-se do teu tamanho, dessa maneira, assim, assado, e eu vou ali, todo ano eu venho conversar com vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Quando nós compreendemos isso, a gente vê como Deus é misericordioso, é maravilhoso, não é? E se importa com nós. E quem somos nós?
não é? Então, aqui fala, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ele procurou o tabernáculo, ele procurou o templo, agora procura algo mais. É o templo de cada um, é a vida de cada um. Deus quer morar conosco através do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então compreender isso aí, irmão, é conhecer aquilo que Deus tem para nós. Uma coisa maravilhosa, né? Agora vamos para a segunda parte, que eu falei das metáforas da unidade, né? Essa parte de Mateus aqui, eu acho que a grande maioria da igreja sabe e conhece, e às vezes a gente prega, até para quem não é crente, que na verdade o texto é muito mais para crente do que para não crente, né? Mas o que é que diz aqui essa metáfora? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-me ao homem prudente. O que é que o homem prudente faz? Ele edifica a sua casa sobre a rocha. O prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Eu não preciso falar, e você também não precisa falar, de que a rocha aí, já podemos dizer, a rocha é Cristo, não é? Aí disse aqui, aí veja que é a característica, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Edificado na rocha, o vendaval pode vir, as tempestades podem vir, as invejas podem vir, o disse pode vir, mas você está edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Pronto, acabou, né? Aleluia. Aí ele diz, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, aí vai ao contrário, né? Comparar-o-ei ao homem insensato. A palavra in quer dizer sem ser. Tem um sensato e insensato. Esse não é sensato. O que é que ele faz? Edificou a sua casa sobre areia. Irmão, quantas vezes a gente está passando na cidade aí, a gente vê umas casas em cima de determinado local, umas barreiras assim. Meu Deus, quando chover aqui, todo mundo corre. Por quê? A casa foi edificada num lugar que não é adequado. Não é? Aí ele diz aqui, olha, edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A diferença está aí. Dois tipos de pessoas, o prudente e o insensato. E amanhã nós temos que falar para as nossas classes, ou classe única, sobre esse aspecto que é muito importante para todos nós, né? O objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Daqui a pouco vamos ver por que é importante a gente ter que saber o que é profeta, tem que saber o que é apóstolo, porque tem pessoas que acham que no tempo do Novo Testamento nós não temos profeta, mas a Bíblia fala, inclusive cita nomes de profetas no Novo Testamento, né? E apóstolo, quem é os apóstolos? Todo mundo gosta de ser, aliás, tem já alguém já se intitulando pós-apóstolo, pai apóstolo, já é mais do que apóstolo. Na Bíblia não tem isso. Portanto, nós não aceitamos, não criticamos quem faz assim, mas não aceitamos. Não vamos inventar, irmão, colocar algo mais aqui na palavra de Deus, de jeito nenhum, não é? Objetivo específico, explicitar. É muito mais do que explicar, né? Porque no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo, Ezequiel falou, e no templo, mas que no novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo de Deus. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade, que é um dos três aspectos da salvação.
Não adianta dizer que é crente, mas não tem santidade. Não faz parte da salvação, não é? Justificação, regeneração e santificação. Só para começar, teologicamente falando, né? Vamos para a introdução. Olha aqui, a introdução, ela estava falando aqui, o que ela falou? Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Aí a gente já vem comentando desde a primeira lição, né? Formando a igreja, juntou os gregos, juntou os judeus e formou a igreja. No versículo 13 e 19, falando sobre isso. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. E nessa foto aqui, os irmãos vejam que esta parede aqui, ela não tem os ferros que nós temos hoje, não é? Ela não tem o cimento que nós temos hoje. Mas se a gente for lá no Egito, a gente vai ver algumas pirâmides, Quéops, né? E outros mais, que os engenheiros chegam lá e ficam olhando assim: como é que fizeram isto aqui? Uma altura dessa, uma estrutura dessa, sem cimento, sem o ferro, e está lá, o vento bate de um lado, bate do outro, não cai. Por quê? Simplesmente isso que nós estamos falando. Foram edificados em função de pedra diferenciada. Vamos para frente, né? A pedra angular desta edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Olha, a pedra angular é Cristo. Esta tem que existir. Eu falei para vocês que tem outras pedras, né, ali? Tá certo? Então, é verdade, né? Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Versículo 22 da nossa lição, né? O que é que diz? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? Templo do Espírito Santo. É um privilégio ou não, irmãos? Você que está em casa assistindo nesta manhã, é um privilégio ou não você ser templo do Espírito Santo de Deus? Você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Mas é preciso saber que você é templo do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não ensinarmos, o povo não sabe. Foi o que fez o apóstolo Paulo com os novos crentes de Efésios. Aquela cidade que era deturpada em termos de idolatria. E ele tinha que ensinar. Porque se não ensinasse, o povo caía para a idolatria também. Inocentes como eram, em termos doutrinários. Não é? Então, vamos em frente. Um edifício espiritual não tinha para os judeus no Velho Testamento algo mais bonito, algo mais imperioso, algo mais sublime do que um templo desse. Porque não era só a questão do contorno arquitetônico, né? É porque eles sabiam que Deus estaria aqui para ouvir e conversar com o seu povo, não é? Então, vamos ler 1 Reis 8:16. 1 Reis, vamos procurar aqui. 1 Reis 8:16. Deixa eu ver aqui. 1 Reis 8:16. Olha o que o homem de Deus vai falar sobre a questão do templo e a importância que o templo tem para nós. E tinha para os judeus, muito mais. Desde o dia que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa. Não escolhi. Para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi
para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa do nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração a edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Versículo 20, né? Cristo. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito: porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, se nós estamos falando aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Então nós temos que visualizar que Deus mandou fazer um tabernáculo para que todo mundo viesse falar com o seu povo. Então isso mostra o grau de importância. E aí nós vimos já essas particularidades, falamos nas lições anteriores, né? A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizades entre judeus e gentios, né? Versículo 14 da lição anterior, era inimizade, entendeu? Então, Deus, irmão, não cria paredes. Quem cria paredes é o homem. Quem cria inimizade é o homem. Tá? O zelo exacerbado dos judeus era muito mais pela questão litúrgica do que propriamente para a salvação em si. Até porque eles consideravam, os irmãos sabem, né, que eles eram aquele escolhido por Deus. Então, muitas vezes essa questão de escolhido por Deus causa prepotência nas pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Bom, ao reconciliar ambos os povos, Cristo, escute bem, aboliu as leis cerimoniais. Isso é muito importante, porque tem lugar e tem igreja que ainda está praticando as leis cerimoniais, que foi colocada só para os judeus, e tem igreja de gentios, né? Desfez a inimizade entre eles, formou uma nova humanidade, que é a igreja. E veja o que o apóstolo Paulo, lemos na lição anterior, mas vamos repetir, né? Quando ele chega aqui, diz em Efésios 2, 18, 19: pois por meio dele também nós, como vocês, temos o acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Foi preciso Jesus vir e quebrar esta barreira que o próprio judeu tinha levantado. Um zelo exacerbado, um zelo acima da média. A gente tem muito cuidado. Eu quero contar assim um exemplo, que há 30 anos atrás era um zelo tão grande na igreja, tá? Que nos cultos de doutrinas só entrava crente. Sabiam disso? Os mais antigos, tá? Só crentes. Veja bem, é interessante, é verdade, mas a questão evangelística, como é que fica? E se uma pessoa quiser aceitar Jesus? E se uma pessoa está com sede da palavra, aí não pode não vir domingo, mas como, filho? Né? Então a gente tem que ter um pouco de calma nesse momento, né? Calma. Olha a suntuosidade do templo. Assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Olha, átrios, né, ambiente de santos santos, mas perdeu a relevância. O templo perdeu porque tinha uma parede e agora foi Cristo que quebrou essa parede, não é? O santuário cristão, vamos ver. Os que pertencem a Cristo
são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. Nós falamos que a lição ia falar do edifício. Edifício é uma coisa bem interessante sobre o aspecto arquitetônico e segurança, irmão. Os irmãos sabem disso, né? Aqui em João Pessoa, não sei se vocês sabem, mas até um dia desse tem o edifício mais alto do Brasil. Mais alto do Brasil, tem 50 andares e é no alto plano. Está perdendo para um edifício de mais de 50 andares, 70, em Camboriú. Porque aqui, além de tudo, essa parte do alto plano é muito alta. Então 50 andares ali. Tanto é que tinha, inclusive, questão turística, né? Muitas pessoas iam ver lá de cima, como era um local para morar, irmão, não é brincadeira não, né? Com crianças, né? Olha, meu Deus, é uma coisa fora de série, mas isso mesmo, né? Agora veja bem, o que é que diz aqui? Nele vocês também sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, versículo 22. O que é que diz? Voltamos a falar, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Né? Eita, bagunçou aqui. Isso. O ensino apostólico, lembra? Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. O próprio Salomão, ele reconheceu que a grandiosidade de nosso Deus não podia ser contido num templo. Aí eu faço a pergunta aos senhores: e no corpo humano? Se no tempo daquele, Salomão dizer, olha o que ele diz: mas será possível que Deus habite na terra? A pergunta: os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que é construído. Salomão tem uma primazia, não é? Ele mesmo fala, nós lemos aqui, mas ele diz: não é possível, pela grandiosidade de Deus, que ele habite aí. As coisas de Deus é diferente das nossas. A mente nossa, assim, Deus não pode ficar num ambiente deste, mas só que Deus quer habitar. Deus quer habitar. E não dá para discutir com Ele, porque Ele tem as armas. Ele tem como arquitetar para estar junto do ser humano, habitando, desde que aquele homem faça aquilo que ele quer, o adore em espírito e em verdade, né? Então veja aqui, ó, Salomão, muito menos esse templo que é construído. Olha que era uma das maravilhas do mundo, né? Usou material de primeira linha, foi buscar em outro país, mas, e veja o que é que Estevão diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Já no Novo Testamento, primeiro Marcos pregando. Por que aqui? Vocês não estão lembrados? Aqui ele está falando isso aqui porque os judeus tinham esses eles exacerbados. Então ele vai dizer: minha filha, olha, o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de pecador, não. E aí criaram o quê? Criou uma cisão. Tanto é que foi o quê? Morto. Morto por quê? Por apóstolo Paulo. Não é? Zeloso demais, fariseu. Entendeu? Então veja aqui o templo como uma estrutura magnânima, né? Mesmo assim, deste modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, templo do Espírito Santo de Deus. Deste modo, os crentes, judeus ou gentios, tem que ser crente, né? Qualquer um que... Cuidado com a doutrina da universalidade da salvação. Cuidado. A igreja se desviou um pouquinho, né? Por causa disso. Colocou no bojo que todo mundo vai ter que passar pelo purgatório para depois obter a salvação. Então, cadê o plano de salvação de Jesus? Cadê o Calvário? Não representa mais nada? A gente tem que analisar isso e falar com as pessoas.
Quando as pessoas vêm com, né? Não, meu irmão, é assim, dessa maneira e tal. Porque eles são pedras vivas em que eles são pedras vivas de um edifício espiritual. Vamos ver que está aqui, ó, 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O sacrifício é contínuo, tá certo? O importante é isso, irmãos, a gente ter essa noção de que o plano de salvação de Deus funcionou e funciona em nossas vidas e funciona na humanidade, desde que essa humanidade queira e o aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. O nome já está dizendo, pedra angular, né? O nome já está dizendo. Ela é traduzida como a pedra mais importante, a pedra principal. Voltamos àquela foto, ó. Olha aqui a pedra principal. Tá certo? Sem ela, sem essa aqui, esse edifício caía. Vai ter outra foto melhor do que essa aí. Eu vou passar daqui a pouco. Pronto, essa aqui a gente já deu uma olhada. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir todas as estruturas e manter as paredes em linha certa. Olha, esta pedra aqui é que está segurando todas as outras aqui. A gente vai chegar a um denominador, sabendo que esta pedra aqui é Jesus, e aqui a gente pode dizer que é os discípulos, os apóstolos e os profetas, não é? Para que se tenha essa ideia desta dimensão, em uma das escavações do local do templo de Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Calcula aí uma pedra de 12 metros de comprimento. Uma pedra de 1 metro, de 1 metro você já não está aguentando, e 12 metros de comprimento. 4 andares. Somente. 4 andares. Somente. É uma coisa fora de sério, né? Não é? Mas foi encontrado, por quê? Esta pedra segurava uma estrutura de escavação do templo de Jerusalém. A pedra principal, que é Jesus Cristo, né? A identificação de Cristo como a pedra angular remota a profecia messiânica em que a pedra era rejeitada. E Salmo 118, versículo 22 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem eram os construtores? Judeus. Rejeitaram. Essa pedra rejeitada se tornou simplesmente a pedra angular. E você vai ver que é tão interessante que o próprio Jesus fala dessa pedra, não é? Aí ele diz assim, ó, em Marcos capítulo 12, versículo 10: vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? Ele faz uma pergunta, não é? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aí essa pergunta, irmão, era feita mais para os estudiosos bíblicos. Olha que vergonha. Os fariseus e os saduceus eram os homens que vinham com a Bíblia na mão, mas não sabiam de coisa nenhuma, nem escatologia, nem profecia, só sabia exigir do povo. Só era, o próprio Jesus disse: vocês são o quê? Sepulcros caiados. Exige do povo. Então, cuidado com o ato religioso exacerbado de muita gente. Tem gente que é muito religioso. Você vai atrás na Bíblia para ter. Por que a Bíblia diz, irmão? Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Diz também o seguinte: olha, você que é forte, ajuda o mais fraco. A Bíblia está cheia de versículos dessa maneira. E por que alguém não se apropria para ensinar? Muitas vezes só é para falar não muito bem das pessoas. Cuidado, né? Cuidado. Assim como também os apóstolos testificaram
Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro falando aqui em Atos capítulo 4, versículo 11. Olha aqui, de novo, a mesma foto, né? A pedra angular é a pedra principal. As outras são complementos do edifício. Tá? Isso. Olha. Portanto, para vocês, o que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular. 1 Pedro 2,7, de novo, mesma foto. Né? No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, já falei. Portanto, que ouve as minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7,24, olha aí. Olha o abismo que alguém construiu a casa aqui, ó. Meu Deus, né? Se for a rocha é uma maravilha, mas se não for rocha, é abismo. Vamos essa parte que é muito importante nessa nossa lição, que é o fundamento, apóstolos e profetas, né? Muito importante. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiros, tá? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Escute bem. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvo no mundo. Né? Vamos ler esses dois versículos aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus, deixa eu ver aqui. Hebreus 3, 1. Olha o que é que diz Hebreus 3, 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha, apóstolos e sumo sacerdote. É aquele que finalizou, né? Vamos ver 1 João 4,14. 1 João 4. Cadê aqui? 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E vimos e testificamos. Aqui tem duas coisas interessantes. Características para o apóstolo. Ele viu e ele testificou. Tá? Então não é todo mundo que serve para ser apóstolo não, viu, meu irmão? Aliás, os próprios apóstolos, os próprios crentes primitivos não denotavam esse nome para qualquer um não. Só aquele. Vamos olhar aqui mais a